Bem, hoje nós vamos falar de boas práticas de fabricação. Esse é o nosso tema. Conhecido também com a sigla de BPF. Conhecemos como GMP, né, que é Good Manufacturing Products. Para a gente começar, a gente poderia falar o que é BPF? A gente está falando de boas práticas de fabricação. Então, para a gente ter boas práticas de fabricação, acaba incluindo tudo, desde o recebimento da matéria-prima até o produto final, né? O produto pronto. Então, BPF, boas práticas de fabricação, não é um assunto novo. Desde 1938, lá fora, os americanos já falavam a respeito disso, de se ter boas práticas de fabricação na área da indústria, mas no Brasil ele foi implementado em 69 e hoje é a Anvisa, que é o órgão que fiscaliza toda essa parte, né, de como que tem que ser aí a boas práticas de fabricação na indústria, né, Alice? Isso mesmo. Então, vão entrando novas portarias e resoluções para ir incrementando informações que são importantes e que passam a ser legais, né? Dizeres de rotulagem, que são chaves para isso. É um conjunto de regras, né? Exatamente. Eu acho que a dificuldade que as pessoas têm, vendo, né, Raquel, o seu comentário, que é desde 69 que nós começamos, né? Não foi de agora, né? Mas ainda tem muitas empresas que têm dúvida do que é BPF. Eles não conhecem, né? E vai da matéria-prima até o primeiro cliente, né, Alice? É um conjunto de regras, né? Que tem que atender a legislação e vários órgãos fiscalizadores, como Inmetro, tudo, né? É exatamente essa padronização que consegue dar uma qualidade para o produto. Porque antigamente a gente fazia um diferencial muito grande dependendo da marca, né? Hoje não, está muito igualado, porque todos que adotaram as boas práticas de fabricação conseguem ter o produto final de qualidade. Nós escutamos no mercado, né, que antigamente boas práticas de fabricação era diferencial. E hoje não mais. Hoje é pré-requisito, né? Uma indústria de alimento, ela tem que ter as boas práticas implantadas, né? É pré-requisito. E assim, a pessoa, ela quer trabalhar com alimento, então ela já tem que pensar que aquilo ali tem que ser, né, com cuidado. Até mesmo as nossas escolhas, por exemplo, numa feira, né? Eu vou ali comprar um pastel. Eu quero um pastel, eu observo se tem higiene na situação, se dá para mim comer ali, se não está colocando lixo ali muito próximo da comida, né? A parte de refrigeração. Por quê? Porque eu não quero ter nenhum dano ali na hora de se alimentar. Não quero passar mal. Comer o meu pastel, porque o pastel pode estar gostoso, eu não sentir, né, nenhum problema ali no cheiro, problema ali no sabor, mas se tiver contaminado, né, com algum micro-organismo, então isso daí vai afetar a minha saúde. Então é em tudo, né, desde o pequeno, ele já tem que conhecer mesmo ali, eu vou vender pastel na feira, eu vou fazer um carrinho de cachorro-quente, então ele tem que ter boas práticas de fabricação, ele tem que saber o que ele tem que atender. Quando a gente traz isso para a vida, a gente encontra exemplos, né, todo o tempo. Vamos pegar, quando fomos almoçar, fomos num restaurante, né, e a cozinha era aberta, não sei se vocês se recordam, tinha um vidro e você conseguia visualizar o pessoal fazendo o alimento. Quando um restaurante tem a preocupação de mostrar a sua cozinha, da onde está vindo o alimento que você vai consumir, é porque ele está seguro. Ele confia no que ele está fazendo, no produto que ele está servindo, para que cada pessoa vá lá e consuma, né? Então eu não sei o nível de boas práticas, mas ele está seguro e está confiante, que eu acho que o BPF ele traz isso para qualquer empresa, né? Qualquer a gente nível. vê lá, falando, né, ainda falando do restaurante, você vê que está todo mundo equipado, né? Uniformizado, com touca, com a preocupação de não cair cabelo ali no alimento. Então, são essas regrinhas básicas que fazem parte mais das boas práticas ali de fabricação. E muitos medem isso através de uma auditoria ou fiscalização mesmo no vestiário e nos sanitários, né? Sim. É onde pode haver contaminação também. Então,
às vezes esse passo é importante. E é legal saber, porque a Anvisa, ela estabeleceu ali as regras e as normas. Então, elas não foram criadas ali da cabeça do dono da empresa. E são várias legislações, né, Alice? A Alice é mais craque nisso aí. Cita algumas aí para nós, Alice. Se a gente acompanhar, a gente pode ver a parte de instalação, equipamentos, a parte de controle de pragas, controle da água, né, de potabilidade, porque tudo isso envolve contaminação. E contaminação está muito relacionada ao risco, né, do alimento. Então, a gente precisa acompanhar todos esses pontos que fazem parte dentro da empresa. Inclusive a higiene pessoal que entra também, né? Então eu vou introduzir um produto, mas vou lá com perfume, vou lá com os acessórios. Então, tudo isso também entra nessas regrinhas dos pontos que nós precisamos analisar, né, e avaliar. E uma coisa que eu vejo, pegando o gancho aí do que você está comentando, Alice, são os POPs, né, que a gente sempre ouve muito, né, às vezes IT, POPs e N nomes que podem ser adotados, mas são os procedimentos, né? E o que às vezes as empresas ou os próprios restaurantes não reconhecem é que quando você cria um procedimento de trabalho, você cria um procedimento de limpeza, né? Você traz esse conhecimento para a empresa. Ele sai da mão do operador, ele sai da mão do cozinheiro, da cabeça, da né? cabeça da pessoa e vem para dentro da sua planta, né? Seja qualquer nível também, de uma pastelaria a uma grande indústria de alimentos. Esse conhecimento ele se torna físico, né? E possível de treinamento para o próximo colaborador que for executar a tarefa. Isso eu acho que os maiores ganhos que o BPF pode trazer para dentro da empresa. E o empresário, ele ganha além da capacitação do colaborador, porque ele se torna, né, capacitado, ele tem mais firmeza, confiança quando ele é treinado ali no POP, né, no BPF, sim. que ele está fazendo. E também evita prejuízos, porque vai trabalhar de uma maneira que vai ser uma maneira organizada, padronizada, vai evitar desperdício. Então, assim, a vantagem de uma empresa ter BPF é enorme. Então, é um pré-requisito, né? Isso, pré-requisito. Um dos 17 pré-requisitos. Bem, ó, da última empresa penúltima empresa, nós tínhamos 17 PPRs, né? Programa de pré-requisitos, né, Alice? Eu não sei se você já chegou a ver se é uma tabela fixa. Na verdade, a quantidade de itens que são citados, muitas vezes numa legislação ela cita como o ponto principal, mas ela se ramifica, né, nisso tudo. Você vai falar de instalação, você fala das luzes, da luminosidade, você fala da fiação, você fala dos mofos e dos bolores que podem aparecer, né? Os cantinhos, acabamento sanitário. Né? Exatamente. Cantinhos, então, né? Tudo Rodapé. isso você vai observando, e na própria RDC 275, ela traz um checklist, né? Uma listagem do que você precisa pontuar. Então, hoje acaba ficando muito mais fácil, porque você pode ir item a item. Que nessa verificação, nessa listagem, você vai saber o que você está atendendo e o que você não está atendendo, né? E assim, é interessante que não vai encontrar esses 17, a gente citou aqui 17 pré-requisitos, mas a pessoa ela não vai encontrar dessa forma, porque é algo muito específico. Cada empresa, ela tem que criar os seus procedimentos, os seus PPRs, os seus PPHOs. Não é verdade? Cada empresa tem que atender o que a lei pede, né? Da melhor forma possível dentro das suas instalações. Isso, e hoje a própria Anvisa, ela tem um portal que ela traz todas as legislações. Hoje está muito mais fácil você encontrar. Para cada tipo de produtos, você tem as legislações que estão em vigor. E aquelas que também foram revogadas, né? O BPF, ele é desde a matéria-prima até a hora que você entrega, né, para o seu consumidor ou no mercado. Se eu quero fazer um produto 100%, eu tenho que ter uma matéria-prima 100%. Homologar bem o fornecedor. Você Isso. qualificar o seu fornecedor. Saber se aquele fornecedor também ele está te enviando ali uma matéria-prima segura, uma matéria-prima de qualidade, se o transporte é adequado, se durante o caminho que vai receber isso daí
não vai ter nenhum problema, né? Chuva, né? E também, às vezes, você pega contaminação. direto de um produtor que, às vezes, não tem esse conhecimento do final, do que você precisa ter de produto. Mas a empresa tem que ter condições de beneficiar o produto de forma que você consiga entregar para ele aquilo que o consumidor espera, né? Então, isso também pode ocorrer, de você, às vezes, ter que fazer um trabalho interno para entregar o produto dentro das condições que o consumidor precisa ter. Ou seja, é a primeira barreira, né? A primeira barreira da qualidade é no recebimento. No recebimento. Não é verdade? É o checklist do caminhão. Exatamente. O produto chegou de acordo com o que eu quero, né? Isso, né? Se ele chegou de acordo com o que eu quero, eu consigo dar sequência. Se ele não chegou, o que eu faço? Né? A carga, né? Eu devolvo a carga, ou então eu tenho condições de trazer o produto para dentro do que eu preciso, não é verdade? Se não, não adianta entrar. Você só tirou o problema do seu fornecedor e trouxe para você. E se você não tem capacidade de solucionar, não é verdade? Então, eu acho que vale também uns exemplos aí, né? Do que a gente pode verificar dentro de uma entrada de um caminhão. Por exemplo, né? Se você tem ali uma carga que você está transportando um produto seco, o caminhão tem que ser adequado para transportar algo seco. Então, eu não posso colocar ali uma carne, vamos supor, eu transportei o caminhão é um caminhão frigorífico. Né? Então, ele transportou e tem aquele cheiro da carne, né? Ou limpar demais com um produto que não é adequado. Eu lembro que nós tivemos um problema que a preocupação do motorista era em relação à limpeza. Então, o motorista, ele se preocupou em lavar o caminhão, né, deixar higienizado. Falou, não, eu vou levar o caminhão de primeira lá para a empresa. Só que ele usou sabão em pó. Pronto. E ia fazer o quê? O que ia carregar no caminhão? Alimento. Então, produto químico, e ficou cheiro. Então, olha, não dá para a gente aprovar aí o seu caminhão, não tem condições da gente poder colocar nosso produto. Por quê? O senhor foi limpo, o senhor, né, trabalhou direitinho aí na questão da limpeza, mas não usou o produto de limpeza adequado. Então, até isso, as empresas precisam saber. O que ela pode usar ali como um produto de limpeza que é da área, né? Que não vai ali contaminar o produto com cheiro. O que o BPF combate, né? Contaminação química, física e biológica. Não é verdade? Isso mesmo. Esse daí era uma contaminação... Uma contaminação química. Exatamente. Contaminação química. Então, é isso que tem que checar. O BPF, ele vai de encontro a isso, né? Quando nós falamos de BPF, ele quer manter o produto isento dessas contaminações, química, física e biológica. E durante isso vai até o HACCP, né, Alice? A gente sempre fala, para a gente produzir um alimento seguro, ele não pode ter nenhum desses contaminantes, né? Uma coisa interessante também, que às vezes o pessoal não se preocupa, principalmente quando nós falamos de cereais, é a contaminação por caruncho, né? E é um bichinho que é normal, porque lá na fazenda ele é normal, né? A gente, dentro da nossa casa, a gente não consegue evitar que os pernilongos entrem. Imagina numa fazenda não deixar os carunchinhos se alimentarem, né? Então, é importante também no transporte, né, que na hora do recebimento você também cheque se o produto que está chegando, se ele não está contaminado por algum tipo de besourinho, né? Praga, qualquer tipo de praga, né? Entendeu? Às vezes até grandes, né? Como roedores, é possível, né? Sim, eu lembro de uma situação que quando foi desenlonar o caminhão, de repente, saiu um roedor de dentro andando, não é verdade? Da onde ele veio, ninguém sabe. Mas ele estava presente na carga, né? Então, também é uma... como é que fala? Começa lá na matéria-prima. Começa lá na matéria-prima. E a Alice, ainda falando de exemplos, a gente falou aqui a respeito da contaminação química. Mas, por exemplo, pode ser produto com produto também. Então, tem produtos que são sensíveis, como o fubá, por exemplo, né? Então, a gente sabe que derivados de milho, né? Então, derivado de milho é um produto sensível que capta os odores. Então, se eu colocar ali um aroma forte, um aroma que seja queijo, mesmo sendo alimento, próximo de outro alimento que vai pegar ali o cheiro, é contaminação também.
Mas se uma empresa ela já está no ramo alimentício, né, há algum tempo, e ela não tem ali o PPF já implantado. Então, é possível, a nossa conversa aqui é para falar justamente isso, né, que a HAL, ela veio para poder prestar essa consultoria, né, mostrar que é possível implementar, né, mudar a cultura. Às vezes, né, a pessoa fala assim, não, mas já tem aqui os colaboradores de muitos anos, isso daqui, palavras negativas, né? Isso aqui sempre foi assim, né? Não vai conseguir mudar, mas é possível, né, se adequar, né? Tem que ter o comprometimento ali de todos e é possível se adequar e chegar aí, né, num patamar ideal. Bem, nesse ponto, Raquel, o que eu acho interessante é, qualquer empresa de alimento, ela tem que saber quais as legislações que ela tem que atender. Esse é o primeiro passo. Quais os requisitos que já estão ok e aqueles que não estão e precisam ser adequados, seja de estrutura, equipamento, né? A gente tem alguns pontos, né? Mas nós sabemos que é possível de adaptação. Pegando até o gancho, Luiz, que você estava comentando dos roedores, às vezes a gente ouvir falar em roedor, às vezes assusta, né? Sim. Mas a gente sabe que hoje é uma praga que a gente não consegue eliminar. É por isso que nós precisamos monitorar, não permitir que eles entrem na empresa, né? E é por isso que hoje você tem um controle de pragas, um pessoal especializado para fazer todo esse acompanhamento, né? Essa ressalva que eu estou fazendo é porque assusta, né? Ter um roedor dentro da empresa. E a função do controle de pragas é justamente fazer esse controle para que realmente atenda a esse pré-requisito. Isso, eles têm até a técnica de saber quais os alimentos que eles são atraídos e você fazer estratégias que você consegue capturar, porque você faz mudança e movimentação dentro da fábrica. Por isso que é tão importante, Luiz, até pegando esse gancho, por que dentro da fábrica não pode ficar equipamentos e materiais parados? Em desuso. Em desuso. Nossa, olha o 5S aí. Olha o 5S aí, Alice. A praga, ela gosta do quente, né, da sujeira, onde tem comida, né, e o escurinho. Eu vejo que em vários momentos você encontra empresas quando você vai auditar e simplesmente o pessoal, você tem controle de pragas? Ah, tem um rapaz que vem aqui uma vez por mês e ele põe umas skin aí. Às vezes você escuta, tem um rapaz que vem aqui a cada 3 meses. Joga uma fumaça. E joga uma fumacinha aí, né? E nós sabemos que o controle de pragas, ele é muito mais do que isso. O controle de pragas, ele tem que gerenciar dentro da empresa o acesso de pragas. Rato, mosca, barata, né? Eu sei que é pesado, eu falo rindo assim, tudo, mas a gente sabe. Não, você fala rindo. Eu sou assim. A praga no alambique é gambá. É gambá. Gambá gosta do pinguinho ali, isso é verdade. Tem até alguns vídeos, né? Ele gosta do pinguinho. Então, eu lembro que um treinamento que eu fiz de controle de pragas foi o seguinte: são 3 pilares que a praga tem, que ela precisa. Ela precisa de abrigo, ela precisa de comida e ela precisa de bebida. Então, água, alimento e abrigo. Tem que tirar. Você tem que tirar um desses 3 itens para ela não estar na sua empresa. Aí você fala, pô, mas eu que tenho que olhar isso? Não, é o controle de pragas. Você só tem que procurar uma empresa que atenda todos os requisitos, né? Para ratos, tem lá, né? Como que é feito? Eu posso colocar isca com veneno dentro da planta? Não podemos. E nós vamos ter aqui na HAL, nós vamos ter um bate-papo só sobre cada pré-requisito. Né? Hoje a gente está passando por alto, porque não dá para explicar tudo aqui num bate-papo, né, o que significa. Mas a gente pode até, né, ter uma especialista que fale melhor, porque não é o pessoal da qualidade que vai estar controlando a praga. Né? Mas é tarefa do controle de qualidade supervisionar se está ocorrendo. Se as pragas que tem dentro da empresa estão sob controle. Por exemplo, eu não posso colocar veneno dentro, mas eu posso colocar placa de cola. Não é verdade? Sim. Os acessos
de praga na minha empresa, eles estão bem fechados? Então, Rende um assunto, né? A gente entende, você tem que conseguir olhar, avaliar a documentação que o controle de pragas manda, né? E verificar, opa, legal, as pragas dentro da minha empresa estão sob controle. Essa é a tarefa do controle de qualidade. E quando nós fazemos todos esses controles, acaba dando muita segurança para a nossa área, né? Para aquilo que a gente está fazendo. Por isso que é tão importante a gente monitorar, fazer a gestão e conhecer a nossa empresa. Tem alguns pontos que é bom ressaltar de BPF, né? Então eu anotei alguns pontos aqui. Primeiro, bons procedimentos, né? Que às vezes a gente escreve um procedimento com o que eu acho que deveria ser, mas não é a realidade. E ele tem que ser real, né? Ou, escreva o que você está fazendo, o que E- você faz e faça o que está escrito. Muito bem, isso E mesmo. assim, e isso daí é interessante, porque quem tem que escrever o procedimento, ou quem tem que pelo menos dizer, né, o que está Sim. fazendo, se tem uma pessoa para auxiliar, é quem põe a mão na massa. Pronto. Não adianta, né, Alice? Eu tô lá sentada lá na minha mesa, E não é a realidade que ocorre. Não né? é a verdade. é o que eu quero. Às vezes, na teoria, eu acho fantástico fazer dessa Ficou forma. lindo. Vai Que ficar- procedimento maravilhoso. Aí o operador não é aquilo que o operador faz. Então tem que ser exatamente o que ele está fazendo. Se não estiver de maneira adequada, ajustar, treinar e ser todo mundo fazer exatamente igual ali seguir tem que ser mesmo, né? O Bingo. procedimento tem que estar É isso aí, falou tudo. É isso mesmo, tem que ser a verdade. Depois, se nós vamos melhorar, a planta tem que melhorar junto com o procedimento, né? Um outro ponto também que eu acho interessante, pegando o que você falou, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar, né? Então, eu vou criar um conjunto de regras para minha empresa trabalhar. Eu tenho que ter uma equipe, né, Alice? E dentro dessa equipe tem que ter pessoas da produção, tem que ter pessoas da qualidade, tem que ter pessoas da manutenção, tem que ter pessoas de todos os departamentos possíveis, né? Uhum. Para auxiliar. Porque às vezes a restrição não é da qualidade, né? Pode ser da manutenção. Não, eu não consigo desmontar o equipamento a esse ponto para você limpar. Exato. E quem é que tem autoridade para falar isso? É o cara da manutenção, né? Respeitar cada departamento é importante. E ter esse respeito entre os departamentos, que é uma engrenagem. Então, eu não consigo fazer um serviço, eu não consigo determinar algum procedimento se eu não tiver auxílio de de outros departamentos. Então, não adianta nada, não se trabalha sozinho. Então, é interessante isso. Quando a gente coloca todo mundo para conversar com o intuito, né, de atacar ali, nós estamos com esse problema, vamos atacar esse problema, então ele consegue fazer e um vê o lado do outro, né? Interessante. Da manutenção, por exemplo, eu não manjo nada de manutenção, É muito menos. mas aprendi muito ouvindo. Então, isso é importante, né? A gente ouvir o outro departamento e a dificuldade de cada um. Identifique papéis e responsabilidade. O que compete a quem, né? Então, por exemplo, que nem você está falando, quem é que tem autoridade para falar sobre o equipamento, sobre desmontar e montar? É a manutenção, É a manutenção. né? Então, você tem que identificar esses profissionais dentro da empresa e dar voz para eles, né? Ok? Um outro item também, que a gente às vezes esquece, é manter registros, né? Então, você limpa, eu limpo. Quando que você limpou? Semana passada? Mês passado? Um exemplo 6 simples, meses? Um exemplo que qualquer pessoa que tem acesso aí, vamos supor, vai no shopping, pode ver que atrás da porta, geralmente fica ali no banheiro, fica um registro, um formulário. E ali no formulário tem a frequência de quando que limpou, a data, quem, o que fez. Isso. Às vezes, vamos supor, em um ambiente não precisa lavar todos os dias a janela. Mas ela tem uma frequência de lavar a janela. Então tem que estar registrado e tem que estar visível e fácil para o colaborador que vai ali fazer o trabalho. Então, esse exemplo do shopping, se a gente entra nos banheiros, a gente vê que tem ali o checklist de limpeza. E é Sim. exatamente isso que precisa ter nas indústrias também.
me veio à mente também os atratores, né? Quando você padroniza ou determina que toda semana você vai trocar, às vezes a necessidade de um departamento é diferente de outro, né? Sim. Tanto é que às vezes está repleto já de insetos voadores e a pessoa não tirou porque padronizou. Então a gente vê e tem que conhecer cada área para saber a periodicidade frequência. que vai fazer essa substituição. Exato. E necessariamente não é igual para todos os departamentos, né, Exatamente. Alice? Onde você tem maior incidência, vai ser uma troca com maior frequência. Isso. Onde você tem menos incidência, é uma troca com menor frequência, né? Uhum. E o que eu vejo também interessante como ferramenta de BPF de qualidade é você auditar, né, com base nas legislações que a gente comentou, até para você ver como é que está o grau, né? E você, depois que você fez esse checklist, você olhou a sua empresa, você vai combater os pontos que você detectou que são falhos ou que estão frágeis. E depois você, uma periodicidade, a cada 3 meses, 6 meses, você vai novamente para falar, opa, evoluir. Eu estava com nota 5, agora eu estou com nota 6, depois 7. Né? E aí você consegue ver quão maduro está a sua planta, os seus colaboradores perante aquilo que você está pedindo de BPF, né? Então, a auditoria é uma ajuda, né? A Com auditoria certeza. é uma ajuda fantástica. É um né? termômetro, né? A auditoria é um termômetro. E nem sempre nós falamos de capacitação, né? É interessante que a empresa tenha um auditor interno, né? E normalmente o auditor interno, ele tem que ser mais crítico do que o profissional da Anvisa, né? Ele tem que cobrar mais. Sim. Porque quando o órgão fiscalizador vem, ele vai ver, opa, você está cobrando mais do que o que eu cobro. A auditoria interna também não pode ser um auditor que seja do seu próprio setor, né? Então, vamos supor, Sim. entra em conflito ou não enxerga o que está acontecendo. A rotina do dia a dia não enxerga o que tem que corrigir. E uma auditoria Ok. interna, quando vem um colaborador que é de outro departamento, ele, na hora que ele entra, ele já vê o que está errado, né? Ele sendo Fantástico, bem verdade. treinado. Então, aí geralmente é da mesma empresa, se conhecem, fala assim, né? Não falar para o colega, passa um pano aí para minha nota não ficar baixa. Isso não pode acontecer, porque a pontuação e corrigir é o que vai ajudar a empresa a se reerguer e atender, melhorar. Bem, é costume já, quando você vai auditar uma empresa ou quando você aplica qualquer tipo de checklist, você está tirando uma foto, né? Então, se o cabelo não estava penteado, a foto já foi tirada. Né? Você não pode preparar o setor. Rapaz, limpa o chão porque eu vou auditar o seu setor. Eu vou olhar a sua parede, hein? Eu vou tal dia. Eu vou tal dia. Né? Se você prepara, aí você maqueia o resultado da auditoria ou do checklist que a gente está aplicando. Né? Tem que ser uma coisa natural. Você tem que ir lá e bater a foto. Pum. E a empresa ela tem que ter um nível de maturidade de saber que aquela pessoa que está vindo é para ajudar. Sim. Esse é um grande desafio. Porque normalmente todo auditor é mal visto, né? E a gente tem que lembrar que o auditor, ele busca conformidade. E caso ele não encontre, ele vai apontar uma não conformidade. Mas a tarefa do auditor é buscar conformidade, né? E o papel da HAL é esse, é ajudar você a melhorar a sua empresa. Se está precisando de apoio, entre no nosso site, halmentoria.com.br. Nosso editor vai deixar aí na tela do vídeo. E nós teremos o prazer de fazer uma visita aí para você. O que eu acho interessante também, que muitas vezes quando nós visitamos as empresas, é que os empreendedores, né, eles enxergam como custo e não como investimento. E na verdade, quando você implanta o BPF dentro da empresa, quando você padroniza os seus produtos e os seus processos, você minimiza muitos erros. Erros de receita, erros de cozimento, diversos erros que a gente tem, né? Então você, no lugar de perder, você acaba ganhando. É um lucro. Isso, é lucro. Exatamente. Investimento para a empresa. Né? Com certeza. Eu acho que
o dono, né? O dono das empresas, eles teriam que ver assim, o que as falhas do meu processo estão custando para mim. Os erros de receita, os produtos que voltam, quando eu uso uma matéria-prima que não dá o ponto que eu preciso. Na hora que ele começar, desperdício, na verdade. Retrabalho, na verdade, né, Alice? Retrabalho. Então, quando você começa a colocar isso na ponta do lápis, você rapidinho encontra a verba que você precisa para implantar a BPF. E quando não tem um procedimento já implantado, o que acontece? A tendência é sair ali do padrão mesmo. Sim. Então, ali não está padronizado o procedimento. Então, um produto pode sair de uma forma, outro de outra, e aí linkando com o que você falou, Alice, do retrabalho. O custo para uma empresa não é só a questão do processo em si e a perda do produto. A hora do trabalhador também é um custo para a empresa. Então, o BPF bem implantado, os procedimentos, né, que são adequados, bem treinados, Sim. Né, os colaboradores aplicando da maneira correta, é lucro para a empresa. É verdade. Não, quando nós fazemos um custo de produto, você nunca inclui retrabalho, você nunca inclui erro, né? Só que no final do mês ele aparece, não tem jeito, né? Então, quando você planeja uma empresa, você planeja ela para dar certo, né? Se ela não atingiu aquilo que você esperava, tem falhas, né? Tem um ralo lá que está roubando a água, né? Agora, o BPF ajuda você a encontrar aonde é esse ralo, para onde está indo esse lucro, para onde está indo esse dinheiro que eu planejei ganhar e não estou ganhando. Exato. Né? O BPF ele auxilia nisso, é uma ferramenta também, só que normalmente quando as empresas implantam, elas acabam não olhando a perda, né? Então, assim, é bom antes, né? Antes do BPF, como é que estava a minha empresa? Como é que estavam as perdas? Como é que estava meu lucro? Depois, conforme vai implantando o BPF, isso melhora ou piora? É muito fácil, o financeiro olha rapidinho isso daí, né? Aí, só que o pessoal da qualidade normalmente não se preocupa. E é interessante que a qualidade também veja isso. Me veio à mente aquele ditado que a gente sempre usava, né? Apagar incêndio o tempo todo, né, Luiz? Cansativo, né, Luiz? Cansativo demais. Isso desgasta o profissional, desgasta o colaborador, né? E todo esse trabalho de padronização, de boas práticas de fabricação, você elimina essa situação de apagar incêndio, porque você cria ferramentas de critérios a serem adotados. Isso ele vai repetir, você vai saber já a ação a ser tomada, né, para correção das falhas. Um dos pré-requisitos é a questão da identificação de lote e validade. Sim. Né? Isso inclui identificação do produto que está sendo processado. Então, se eu tenho ali 2 produtos que ele tem a mesma cor, insumos, né? Eu digo insumos, okay. Matéria-prima. Ele tem a mesma cor e ele é colocado num saco transparente. Como eu sei a diferença entre esses 2 produtos, se não tiver uma identificação? Então, na hora de misturar ali, o erro acontece. Vai colocar bicarbonato no lugar de sal. É os erros de receita. E o apagar incêndio, né, Alice? O que eu vejo a maior dificuldade quando você está nessa situação, porque nós já estivemos. Sim. Nós já passamos por isso, né? É que cada erro que tem, você tem que avaliar toda a cadeia para achar onde está a falha. E conforme o sistema de qualidade vai evoluindo na empresa, quando dá o erro, às vezes você já até sabe. Não, a falha está ali. Você já vai no lugar certo, é cirúrgico. Você vai lá e fala, é aqui, ó. Né? Nós estávamos comentando hoje da tapioca, na verdade? Não falando, né? A Raquel comprou tapioca, né? E foi fazer a tapioca estava um pouquinho azeda, a tapioca não estava dando ponto, né? Foi. E num bate-papo que a gente fez agora na hora do almoço, o que a gente já comentou? A embalagem estava bem selada? Não falamos isso? Falamos. Outra coisa, não estava formando disco. Será que a quantidade de água estava suficiente na fórmula, né? Isso é aprendizado que a gente já teve. E que para os outros
talvez eles não saibam. E quais são as consequências da pessoa não seguir, ou da empresa não seguir ali as boas práticas de fabricação? Primeiro é a questão da Anvisa, né? Ela Sim. multa, autuação, interdição, pode até fechar a empresa se não tiver adequado às boas práticas de fabricação. Então, a empresa que não tem boas práticas de fabricação tem essa questão do prejuízo. Tem também a questão do consumidor, porque quando você trabalha com boas práticas de fabricação, você trabalha ali com a segurança do alimento, né? Então, o consumidor, ele consome um alimento seguro. Então, quando não tem, e a confiança do consumidor, né? E a saúde dele? Então, acaba tendo esse prejuízo. E também a questão da concorrência. Então, no mercado, perde no mercado. Então, é prejuízo. Uma empresa que é adequada, ela pode colocar isso em divulgação, ela pode, né, divulgar que ela tem boas práticas de fabricação, ela pode demonstrar tudo isso. Isso é um ganho, confiança e ganho no mercado. Então, vai estar no mercado competitivo aí em primeiro do que o seu concorrente. Você falou uma palavra importante, né? Que é o consumidor, né? É ele que paga a conta, né? O consumidor é que paga a conta. Quem é teu patrão? Quem é o patrão, né? O patrão de qualquer empresa é o seu consumidor, é o seu cliente, né? E o saque, né, Raquel, que é o contato mais próximo que a empresa tem junto com o cliente, com o consumidor, muitas vezes ele não é requisito de boas práticas, né, Alice? Mas vem tanta informação do saque, da qualidade do produto, como que está o produto perante os concorrentes. Essas informações todas vêm pelo saque, né? E às vezes a empresa tem, então só, todo mundo tem, eu vou instalar o saque também aqui, eu vou colocar o telefonezinho na embalagem, mas não usa essa ferramenta tão importante, né? Verificar o que o meu cliente, o que o meu consumidor está falando do meu produto. Isso é muito importante. Quando a falha ela é detectada ainda dentro da empresa, que a gente tem o retrabalho, tem que fazer o retrabalho, tem o custo, né, tem o prejuízo, mas não saiu ali para o consumidor. Então ainda está ali na sua alçada, né? Então você consegue ainda deter para sair um produto bom. Mas e quando isso escapa? Né? E geralmente escapa porque a equipe não está trabalhando em conjunto, né? Porque a partir do momento que fazem parte desse programa, eles, na verdade, conseguem detectar a falha antes mesmo de sair, exatamente porque fazem parte, né? Isso. E do BPF, embora não seja um pré-requisito a parte de rastreabilidade, mas eu lembro que nesses 17 ele foi incluído sim. Também. Então, porque para chegar lá no ponto do consumidor, sim. E conseguir ali resgatar o produto que deu ali algum dano, algum nos nossos bate-papos a gente vai falar do PICAL também, né? Que é o programa de controle de alergênicos. A gente vai falar da parte de rastreabilidade de recall. Sim. Lembrando que quando a gente fala de recall, nós temos que achar o nosso fornecedor e nós temos que achar do outro lado o cliente, não é isso ou não? Também, isso. Vai Mas ser isso tudo... são assuntos futuros. Conteúdos que nós vamos estar gravando, isso. Né? Se inscreva no nosso canal para você não ficar de fora, né? Dê o teu sininho aí também, de notificação e o like, né? Que nós estamos precisando. Ajuda aí o nosso canal, tá bom? Quando nós não conseguimos detectar, né, essa falha antes de chegar até o mercado, antes de chegar ao consumidor, esse prejuízo é enorme. Não é verdade? E isso muitas vezes acontece por alguma falha no elo, né? O produto ele começa na matéria-prima do recebimento e ele passa por toda a empresa até chegar lá na expedição. Não é verdade? Qualquer parte, qualquer elo dessa corrente que falhe, eu posso gerar um produto inseguro. Eu posso gerar uma reclamação, eu posso gerar um recall. Não é verdade? Esses são os prejuízos que doem no bolso. E muito. Então, por isso que é importante ter realmente implantado aí o BPF. Você lembra que os meninos da expedição, eles conseguiam detectar quando estava faltando unidades de manipular os fardos? Tem peso. Não é?
Verdade. É em metro, né, Alice? É em metro. Mas eles detectavam, falava mão Eles de balança, né? Que... Isso, balança Ô, ambulante. mão de balança. Joga a balança fora, porque esses meninos aqui, só de pegar o pacotinho Exatamente. na mão, eles sabem se está abaixo. Mas eu quis comentar isso porque, assim, quem opera, quem executa as funções dentro da empresa, eles têm sabedoria, né? E nós temos que aproveitar elas, né? Temos que Verdade. escutar. E, lógico, mesmo que está com dúvida, qual é a ferramenta? Segrega. Ó, tô com dúvida do produto? Segura dentro da planta. Deixa a qualidade ir lá e verificar como é que está. Depois que cabe a qualidade da disposição do produto, não é verdade? A gente fecha com a importância dessa equipe multidisciplinar, né? Fazendo parte, grupos diferentes, de setores diferentes, eles trazem para a qualidade, e a qualidade, juntamente com todos, avaliam todos esses pontos, né? E é o que você falou, eles conseguem segurar o produto para qualquer dúvida. É melhor Sim. você reservar. Reservar, segrega, né? Exatamente. não deixa sair. Exatamente. Enquanto eu tenho costume de dizer que se está dentro da empresa, está dentro de casa. A partir do momento que o caminhão carregou e saiu, já não está mais. Na verdade, é mais fácil de tratar quando está dentro de casa. Pois é, foi um bate-papo gostoso. Relembrar todos esses pontos de BPR. E o pior é que a gente vai conversando, né, e vai lembrando tantos mais que tem. Nós ficamos por aqui, o nosso bate-papo de BPF. Ainda tem muita coisa ainda pra gente conversar com vocês, que vai aparecer nos demais vídeos aí que vamos gravar. Nos acompanhe em nosso canal, no Facebook, na nossa rede social aí, ralmentoria.com.br, ok? Até a próxima!